disse: Senhor, então não só os pés, mas a cabeça, o corpo todo, né? E o Senhor falou: não, quem já se banhou não precisa, senão lavar os pés, né? Por que o Senhor falou isso? Depois ele fala que vós estáis limpos, mas não todos, porque ele fala de Judas. Judas estava vivendo com o Senhor, Judas era um tesoureiro do grupo, mas Judas nunca abriu seu coração para o Senhor. Judas nunca creu, por isso ele traiu o Senhor, por isso ele entregou o Senhor por 30 moedas de prata, né? E, irmãos, é muito interessante quando nós pensamos nesse homem, né? Ele conviveu com o Senhor, ele teve privilégios, mas ele nunca foi lavado, não é verdade? Porque o seu coração foi fechado, ele na verdade não quis entregar-se ao Senhor. Mas os outros sim. Agora, quando Pedro fala para o Senhor não lavar os pés dele, é porque no costume judaico, quem lavava os pés do visitante era o escravo da casa. Então o escravo lavava os pés do visitante. E por isso Pedro não queria. Ele não queria que o seu senhor ocupasse o lugar de escravo, né? Era muita humilhação, não é verdade? Mas o Senhor nunca foi arrogante, ele nunca foi orgulhoso, né? Ele sempre foi humilde. E ele fala em Mateus 11 e 29, quem sabe Mateus 11 e 29 de cor? Esse é o 29. Isso, né? Eu citou o 28 e o 29. Mas o 29 é isso: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, né? Esse é o Senhor Jesus, é o nosso Senhor, aquele a quem cremos, a quem nós servimos, né? Ele é manso e humilde. E nessa ocasião, então, ele tomou essa posição de escravos para ensinar para nós que o maior no reino de Deus não é quem se senta à mesa, é aquele que serve. E nós devemos viver para servir. Na verdade, nós entramos, então, no ensino de Deus, quando nós somos humildes, quando nós tomamos a posição de servos, né? E nós nos dedicamos a servir nossos irmãos, nossos amigos, as pessoas que carecem da salvação. Então o nosso Senhor nos deixa esse lindo exemplo, né? Ele lava os pés dos apóstolos. Agora, é interessante, é isso aí, porque se você vai limpar as espetadeiras do candelabro para que o testemunho mantenha aceso, então lavar os pés dos irmãos é uma forma da gente ajudar uns aos outros a manter o testemunho. Porque naquele tempo, não só era costume, mas era necessário. As pessoas andavam de sandálias, né? E as estradas eram poeirentas. Então, quando uma pessoa chegava na casa do outro, ele estava com os pés cheios de terra, de poeira, né? E aquilo era desconfortante. Então, a primeira coisa que o hospedeiro fazia era pegar uma bacia, né? E mandar lavar os pés do visitante, para que ele se sentisse confortável, né? Então ele tirava toda aquela poeira que ele pegou lá fora, né? E ficava ali tranquilo dentro de casa com a família, né? O costume acontecia de fato assim, né? Então, quando o Senhor passa o ensino, ele não está falando da poeira do chão, ele está falando da poeira do mundo, né? Da poeira desse mundo, que às vezes nós, vivendo nesse mundo, nós pegamos a poeira desse mundo. E então é preciso lavar os pés uns dos outros, no sentido espiritual, de nós ajudarmos nossos irmãos a se livrarem, né, da poeira do mundo, da sujeira dessa vida. E nós podíamos enumerar aqui muita coisa, né, que é do mundo e que as pessoas que dizem crentes, né, eles estão praticando aquilo, eles estão desobedecendo a Deus, eles estão desonrando o Senhor, né? Agora, se nós somos servos de Deus, nós amamos muito nossos irmãos, de fato nós amamos, né? Então nós devemos procurar ajudar, né, uns aos outros. E se o irmão está com uma poeira do mundo, a gente com um jeitinho vai tentar ajudar, né? Pega uma bacia, põe água, vai lá no pé dele, né? Enxuga com a toalha, não é verdade? Então é uma forma de ajudar nossos irmãos a servir a Deus de uma forma melhor.
Então nós temos que pensar nisso. Aí, quando você faz assim, você está ajudando o testemunho da igreja. Agora, quando você vê o irmão ou a irmã que está lá no mundo, né, e está fazendo coisas que desagradam a Deus e que desonram o nome do Senhor, e aí você pedra essa pessoa, lenha essa pessoa, você não está ajudando nada, né? Mas quando você pega a palavra de Deus, né, e você vai tentar ajudar aquela pessoa a entender que ele está agindo de forma contrária, então aí é lavar os pés, né? E isso deve ser feito com amor. Nós nunca devemos abrir a boca para falar mal dos nossos irmãos, né? Isso é feio, é horrível, né? E é pecado. A gente tem que ter cuidado com a nossa boca e com a nossa língua, né? Nós precisamos cuidar disso. Agora, uma outra coisa que eu queria que nós observássemos, então, que é como se você estivesse limpando as espitadeiras do candelabro, eu queria que nós observássemos Hebreus, capítulo 10. A lição de amanhã também está em Hebreus 10, né? Mas talvez não chegue ali. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia da volta de Cristo se aproxima. Eu queria que nós observássemos isto. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Isso é limpar as desperdiçadeiras, né? Isso é colocar o azeite no candelabro para que a lâmpada esteja sempre acesa. Isso é ajudar no testemunho da igreja. O testemunho de cada pessoa faz o testemunho da igreja. Então nós precisamos sempre lembrar, né? Nós devemos considerar uns aos outros. E nós devemos estimular uns aos outros, né? Então, consideração é muito importante. Eu tenho que considerar meu irmão, minha irmã, né? E tenho que considerar como irmão mesmo, né? Que de fato somos, né? Agora, temos que estimular ao amor, estimular as boas obras, né? Então, isso nós temos que fazer uns com os outros, usando a palavra, sempre estimulando os irmãos a praticar boas obras, a amar os irmãos, a amar a obra de Deus, a amar o Senhor, né? Então, isso é importante para nós. E se nós agirmos assim, nós vamos estar mantendo o testemunho aceso, né? Agora, volta para Apocalipse 2, e eu quero que nós observemos uma coisa aqui também. Quando o Senhor está falando a respeito da igreja de Éfeso, ele disse: eu conheço as tuas obras. Tanto, verso 2, tanto a tua perseverança, tanto o teu trabalho, o teu labor, como a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus. E puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, naqueles primeiros dias da igreja, que a igreja de Éfeso, essa carta está escrita lá no primeiro século, já havia pessoas que se declaravam apóstolos, né? Então isso não é uma coisa nova de hoje a gente ter pessoas dizendo eu sou apóstolo, né? Lá naquele primeiro século já havia isso, e o Senhor está dizendo que a igreja de Éfeso, ela tinha um certo cuidado, ela colocava essas pessoas à prova e achava que eles eram mentirosos. Como é que nós colocamos uma pessoa que se diz apóstolo à prova? Nós colocamos através da palavra, através do que está escrito aqui, não é? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, quantos apóstolos nós temos na Bíblia que estão registrados como apóstolos mesmo? Quantos? Não escutei. Não? 12, não é? 12 apóstolos. Não tem mais. Os apóstolos eram dons fundamentais, eles estavam no fundamento da igreja.
Então nós sabemos, eles estão também lá, vão estar também escritos seus nomes lá no alicerce da Jerusalém Celestial, né? Eles têm um privilégio especial no reino, né? Mas são 12, né? Agora, eu posso me declarar, eu sou apóstolo, né? Mas é conversa, é eu que estou falando isso, né? Não tem apoio bíblico, não é de Deus, né? Então a gente sabe disso. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja zelosa. Ela procurava cuidar da doutrina de Deus, do ensino de Deus, né? Isso deve nos despertar também. Agora, uma coisa o Senhor falou contra a igreja de Éfeso, né? Ele disse, olha, eu tenho um pouco contra ti que abandonaste o primeiro amor, né? Então, na verdade, chegou um tempo quando a igreja de Éfeso deixou aquele primeiro amor, aquele amor fervoroso, aquele amor dedicado, né? De fazer a obra, de fazer o trabalho, de ter ânimo para tudo isso, né? Éfeso chegou a um ponto que eles ficaram assim, meio apagados, meio desanimados, né? E deixaram aquele primeiro amor. E aí o Senhor fala, olha, lembra-te, pois, de onde caíste. Então eles caíram, por isso o primeiro amor desapareceu. Mas o Senhor fala, lembra, pois, de onde caíste, né? Então essa lembrança é muito importante, muito importante. Quando Abraão, os irmãos conhecem a história de Abraão, quando Abraão desceu para o Egito, ele caiu. Por isso a Bíblia fala, ele desceu, ele caiu. E lá no Egito, que é uma figura do mundo, ele mentiu, ele fez coisas que não devia fazer. E enquanto ele estava lá no Egito, ele não invocou o nome do Senhor, ele não levantou o altar, que não podia. Como é que uma pessoa pode levantar um altar de Deus no mundo? Não tem como, não tem como, isso não acontece. Mas ele voltou ao Betel. E quando ele voltou ao lugar de onde ele caiu, ele levantou um altar e adorou a Deus. Aí começou de novo aquela vida com o Senhor. E o Senhor fala com a igreja de Éfeso, lembra-te depois de onde caíste, né? Lembra-te e volta à prática das primeiras obras. Então isso a igreja de Éfeso tinha que fazer. Ela tinha que lembrar onde foi que ela errou, onde foi que ela falhou, né? Tinha que se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Então o arrependimento é o caminho de volta a Deus. O arrependimento é o que nos leva de volta à graça divina, né? E é preciso que haja então o arrependimento e uma volta a Deus. E o Senhor disse, caso não te arrependas, né? Venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro. O que significa isso? Ele disse, eu vou mudar o candeeiro, né? Porque quando uma igreja deixa de ser uma igreja de Deus, ela não tem mais o testemunho de Deus. O candeeiro é removido, é apenas um grupo reunido, sem o apoio de Deus, sem a orientação de Deus, sem o testemunho. E isso está acontecendo muito hoje, né? Muito mesmo. Grupos que eram fiéis, sinceros ao Senhor, hoje, por adotar erros e o mundo de uma forma muito pesada, eles deixaram de ser uma igreja de Deus. É apenas um grupinho social, né? É apenas um grupinho que está se reunindo ali, mas sem a aprovação do Senhor. O candeeiro já foi movido, né? O Senhor removeu porque o testemunho acabou. Então a gente tem que lembrar, o candeeiro fala do testemunho. A igreja é viva quando ela mantém o seu testemunho. E nós precisamos lembrar isso, né? Nós temos que lembrar isso. Então é muito bonita essa carta. E depois você pode ir em casa, volta, vai estudar de novo, né? E vai procurar aprender as lições que nós temos, que são lições para a nossa vida espiritual. Que Deus nos ajude a sermos fiéis, sermos sinceros e a andarmos retamente na presença dele.